Ei, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Diácono André falando aqui com vocês. Vamos dar início, vamos dar continuidade, na verdade, né, ao nosso propósito de texto bíblico. A gente vai ler hoje mais um texto da palavra do Senhor. E se for da vontade do Senhor falar com a gente, né, através de uma palavra, de uma explicação, né, de um contexto, de um ensinamento depois do texto bíblico que a gente lê, né, Deus ele vai falar com a gente, vai nos abençoar. Se ele não quiser, a gente fica nas palavras e a meditação vai ser individual e pessoal para cada um, tá? Quero falar para os irmãos que eu estou muito feliz, tá, com o resultado que Deus está proporcionando, não somente na minha vida, mas imagino que também na vida dos irmãos, tá bom? A gente está conseguindo levar a palavra do Senhor mais adiante a lugares que talvez, né, eu nunca imaginei que a gente ia conseguir chegar, e hoje, graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, a gente está conseguindo alcançar bastante gente, bastante pessoas que estão sedentas pela palavra, tá? Isso, né, eu agradeço ao irmão que compartilha, que curte, que comenta, tá? Que mostra a mensagem do Senhor para aquelas pessoas que você entende que precisa escutar e precisa aprender um pouquinho mais da palavra de Deus, tá? Vamos orar ao Senhor pedindo direção e entendimento, tá? Como já é também de nosso costume a gente iniciar o texto bíblico, né, orando ao Senhor, né? Deus Pai amado e querido, neste momento, Deus, eu quero agradecer ao Senhor, meu Pai, por mais uma oportunidade de poder estar falando com o Senhor, meu Pai, recebendo, meu Deus, do Senhor os teus ensinamentos, Pai. Abençoa a minha vida, abençoa a vida de cada um que está ouvindo, que está acompanhando também agora neste momento, Deus, e por pedir ao Senhor, meu Deus, que o Senhor esteja conosco, meu Pai, nos ensinando e nos levando, meu Deus, pelos seus caminhos, meu Pai. Abra, meu Deus, o nosso entendimento, o nosso coração, o nosso pensamento, meu Pai, para que nós venhamos, meu Deus, guardar e aprender, meu Pai, a Tua palavra, meu Deus, os Teus ensinamentos para as nossas vidas, Pai. Assim eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, texto de hoje é abençoado, tá? Todos os textos que estão na Bíblia, logicamente, são abençoados, mas esse é abençoado. Livro de Deuteronômio, livro de Deuteronômio, capítulo de número 4, Deuteronômio 4, lá no Pentateuco, faz parte do Pentateuco. Lá no capítulo 4 a gente vai ler do verso 1 até o verso 14. Na verdade, esse texto, esse capítulo, ele vai até o verso 49, mas a gente vai ficar até o verso 14, porque é um texto bíblico, né? E capítulo 4, verso 1 em diante, vai estar escrito assim. O título do texto é A Exortação à Obediência. É um texto, né, puxado para a gente poder entender e aprender, tá? Capítulo 4, 1 adiante, vai dizer assim: E agora, ó Israel, ouça os decretos e as leis que lhes estou ensinando a cumprir, para que vivam e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, dá a vocês. Nada acrescentem às palavras que eu lhes ordeno e delas nada retirem, mas obedeçam os mandamentos do Senhor, o seu Deus, que eu lhes ordeno. Vocês viram com seus próprios olhos o que o Senhor fez em Baal-peor. O Senhor, o seu Deus, destruiu do meio de vocês todos os que seguiram a Baal-peor. Mas vocês, que permaneceram fiéis ao Senhor, o seu Deus, hoje estão vivos. Eu lhes ensinei decretos e leis, como me ordenou o Senhor, o meu Deus, para que sejam cumpridos na terra na qual vocês estão entrando, para que dela tomar posse. Vocês devem obedecer e cumpri-los, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Quando vocês ouvirem todos esses decretos, dirão: de fato, esta grande nação é um povo sábio e inteligente.
Pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus, sempre que o invocamos? Ou que grande nação tem decretos e preceitos tão justos como esta lei que estou apresentando a vocês hoje? Apenas tenham muito cuidado para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram. Conservem-nas por toda a sua vida na memória. Contem-nas a seus filhos e aos seus netos. Lembrem-se do dia que vocês estiveram diante do Senhor, o seu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: reúna o povo diante de mim para ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a me temer enquanto viverem sobre a terra e as ensinem a seus filhos. Vocês se aproximaram e ficaram ao pé do monte. O monte ardia em chamas que subia até o céu e estava envolvido por uma nuvem escura e densa. Então o Senhor falou a vocês no meio do fogo. Vocês ouviram as palavras, mas não viram forma alguma, apenas se ouvia a voz. E ele lhes anunciou a sua aliança, os 10 mandamentos. Escreveu-os sobre 2 tábuas de pedra e ordenou que os cumprissem. Naquela ocasião, o Senhor mandou-me ensinar-lhes decretos e leis para que vocês os cumprissem na terra da qual vão tomar posse. Maravilhoso texto, né, onde Moisés ele está aqui, né, falando com os seus irmãos, falando com os filhos de Deus a respeito sobre a exortação à obediência. Exortação é ensinamento. Exortação é você corrigir a respeito de alguma coisa. E aqui Moisés ele está falando sobre a correção, sobre a exortação da obediência, das coisas que Deus mandou que eles fizessem. E aqui Deus está falando, né, para o seu povo, para tomar cuidado a respeito da obediência das coisas dele, tá? E agora, ó Israel, né, nada acrescentem às palavras que eu lhes ordeno e delas nada retirem, mas obedeçam os mandamentos do Senhor, que eu lhes ordeno. A obediência às coisas da parte de Deus não é o homem que pede, não é o homem que está falando para outro homem, é Deus que está falando, é o Senhor que está falando. Eu lhes ordeno que obedeçam. Eu lhes ordeno que obedeçam às coisas que aqui estão escritas. É o Senhor, Deus Todo-Poderoso, é o que criou a nossa ordem de fé, a nossa ordem de obediência, a nossa ordem de vivência. Foi Deus, é Deus que está ordenando. Vocês viram com seus próprios olhos as coisas que o Senhor fez. As coisas, Deus está falando que, olha só, vocês já viram as coisas que eu fiz. Agora obedeçam. Obedeçam. Você já passou, você já vivenciou grandes coisas que só eu poderia fazer. E mesmo assim, vocês ainda estão com dificuldades de poder me obedecer. É isso que Deus está falando para o seu povo. Olha só. Abram os olhos, lembrem-se das coisas que eu já fiz, tanto por vocês, tanto quanto contra os seus inimigos, tá? E o Senhor está falando, obedeçam, porque vocês me conhecem, obedeçam, porque vocês sabem quem eu sou. É isso que Deus está falando para Moisés falar. E ele está falando também que as orientações, elas não devem ser alteradas. Eu sei, meus irmãos, que às vezes é muito complicado, é difícil, tá? A gente segurar a vontade. Eu sei que isso é tentador. A gente segurar as nossas vontades de querer adicionar ou retirar algo da palavra de Deus. Porque às vezes a gente vai olhar um texto, a gente vai olhar um mandamento, a gente vai olhar alguma coisa aqui na Bíblia e a gente vai falar, nossa, mas isso aqui já passou. Já passou. Nossa, mas isso aqui não tem nada a ver com a vida de hoje. Não, mas isso daqui, eu acho que, na minha opinião, não é bem assim. Eu acho que dá pra gente tirar essa parte aqui e botar isso. Tem muitas vezes, muitas pessoas
Tem muitos pastores, tem muitos diáconos, tem muitos presbíteros, tem muitos mestres, tem muitas pessoas por aí, tem muitos cristãos que têm essa mania de querer colocar ou tirar e usar a Bíblia como self-service de um restaurante, usando só aquilo que é as coisas que eu quero e as coisas que não quero. Sabe, esses dias atrás, eu tive até conversando com umas pessoas aí sobre isso, né? E eu fui respondido da maneira que, ô diácono André, isso é muito difícil da gente conseguir hoje em dia. Então a gente exclui essa parte e a gente fica só com o restante do texto. Porque é muito difícil, porque se a gente for levar conforme a Bíblia está escrito, a gente não ia ter obreiro. A gente não ia ter obreiro na casa. Eu escutei isso, meus irmãos, de presbítero. Eu escutei isso de pastor. Tá bom, meus irmãos? Então eu quero deixar aqui um alerta para vocês. Se está escrito aqui, se é para os nossos dias, se é para os nossos ensinamentos, tá aqui, ó. Tá aqui. A gente tem que levar em consideração isso daqui. Porque se não tivesse aqui, se não tivesse desta maneira, Deus ele teria arrumado uma outra forma para poder nos ensinar, mas está escrito aqui. E está escrito aqui, ó, é tentador adicionar ou subtrair algumas coisas, né, dos mandamentos, das ordens e das condições divinas. Só que se a gente quiser alcançar a vitória, a gente precisa seguir com as coisas que estão escritas aqui. A gente deve aceitar o caminho é difícil. Ô irmão, você acha que morar no céu é fácil? Você acha que ter a eternidade no céu vai ser fácil? Meu irmão, se fosse fácil, todo mundo ia. Se fosse fácil, não ia ter a Bíblia para a gente conviver e viver dela. A gente não ia precisar de ter fé. A gente não ia precisar de muitas coisas, porque ia ser fácil. Mas Deus deixou tudo preparado para a gente, escrito aqui. E hoje a gente está querendo pegar as coisas que Deus deixou para a gente escrito e está querendo adicionar ou retirar algumas coisas, achando que os nossos entendimentos, que os nossos ensinamentos é melhor do que aquilo que Deus já deixou registrado, tá? E a gente vai ver que muitas vezes a gente quer da maneira que a gente gostasse que fosse, só que não é assim. As exigências foram feitas, né, para orientar o povo de Israel, né? O povo de Israel, que foi o povo que Deus escolheu para poder ser a nação dele, tá? E quando Deus escolhe alguém, alguma coisa, que no caso foi a nação de Israel, Deus ele já sabe das dificuldades que cada um vai ter para poder cumprir. Então ele vem e coloca, né, a regra de vivência, porque já sabe que todas as dificuldades a gente vai conseguir passar cumprindo com as coisas que ele já deixou pré-estabelecido. Né? Deus ele dá tudo aquilo que a gente precisa para viver em satisfação e contentamento das coisas da terra, do mundo, de vivência. Sabe, se Deus ele escolheu para ser servo dele, para ser filho dele, para ser seguidor dele, a gente já tem os nossos mandamentos, a gente já tem escrito, a gente já tem a nossa bússola, a gente já tem o nosso caminho estabelecido, a gente não precisa mudar ou fazer as coisas das nossas maneiras. Tá? Aqui a gente pode até talvez estar levando, né, o ensinamento para um lado, outro lado a não ser do texto, mas que é muito paralelo, tá? Às vezes a gente está querendo fazer as coisas das nossas maneiras, só que Deus ele já deixou estabelecido o que é necessário ser feito. E diante disso ele já deixou escrito que não é para mudar nada. Não é para mudar nada, os planos dele é perfeito. As ideias dele são perfeitas para a nossa vida. As coisas dele é o que já está estabelecido e pronto e preparado para a nossa vitória. Ou você acha que Deus ele vai querer colocar alguma coisa, ou ele vai colocar alguma coisa na sua vida para você perder, meu irmão? Para dar errado? Você acha? Não dá.
Isso não existe. Isso não existe da parte de Deus, ele colocar alguma coisa na sua vida para dar errado. Deus não erra. Deus não falha. Deus é perfeito, soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores, general de guerra, nunca perdeu uma batalha, nunca perdeu um problema, nunca perdeu um nada e ele não vai perder. E ele não é pedra de tropeço na sua vida. As palavras dele não são para te fazer perder, são para te fazer alcançar o reino dele, o reino dos céus. Apenas tenham muito cuidado para vocês que nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram e conservem-nas por toda a sua vida na memória. Deus está falando que repassa o seu testemunho. As coisas que ele já fez na sua vida, repassa para frente, para os seus filhos, para os seus amigos, para os seus netos, para os seus amigos da escola, do trabalho, para todos. Repassem as coisas que Deus já fez na sua vida. Reúna o povo diante de mim para ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a me temer enquanto viverem sobre a terra e as ensinem aos seus filhos. Temor é diferente de medo, tá? Temor é diferente de medo. Isso aqui é uma outra história que a gente pode falar um pouquinho depois também, que se você quiser comentar aqui embaixo aqui que a gente fale sobre temor a Deus, pode comentar que a gente vai falar sobre isso, tá? Então o Senhor falou a vocês no meio do fogo, e vocês ouviram as palavras, mas não viram forma alguma, apenas se ouviam a voz. É fé, é fé. Ninguém verá a Deus aqui na terra, só vamos ver Deus lá no céu. Fato, fato. Ninguém vai chegar para você e falar, eu vi a face de Deus. Mentira, mentira, não viu, não viu. Não viu. Vamos ver Deus lá no céu. Ele lhes anunciou a sua aliança, os 10 mandamentos, escreveu sobre 2 tábuas de pedra e ordenou que as cumprissem. Naquela ocasião, o Senhor mandou-me ensinar-lhes decretos e leis para que vocês cumprissem na terra da qual vão tomar posse. Deus mandou que alguém ensinasse as suas palavras. Deus mandou que Moisés ensinasse os seus decretos e as suas leis. As leis não eram de Moisés. Apesar de ser conhecidas como leis de Moisés, leis mosaicas, quem deu essas leis e esses decretos foi o Senhor. Moisés não acordou num dia e falou, deixa eu fazer uma lei para o pessoal aqui, porque não foi assim. Deus ordenou que Moisés fizesse para poder conduzir o seu povo para que fosse cumprido na terra que eles iriam tomar posse, tá? Numa terra nova onde eles iam, para que eles começassem a ter uma vida diferente daquela vida que eles viviam antes, tá bom? Isso aqui também é um outro ensinamento, é uma outra palavra maravilhosa que dá uma baita de uma pregação, um baita de um ensino sobre isso, tá? Eles estavam saindo de uma terra, né, os irmãos conhecem a história, estavam caminhando no deserto até chegar a outra terra, e Deus usa esse tempo de caminhada para poder aperfeiçoar e ensinar os seus filhos a como que eles deveriam seguir, a como que eles deveriam viver nesta nova terra. Por isso foi feito os mandamentos, os decretos e as leis, para que eles entrassem na nova terra, tá? Cumprindo da maneira que Deus quisesse que eles vivessem, tá bom? Isso aqui, ó, é um outro ensinamento, é uma outra palavra maravilhosa para a gente tá fazendo, né? Um outro vídeo, um outro ensinamento, tá? E depois a gente vai conseguir perceber aqui, só para fechar agora, meus irmãos, para encerrar, que o videozinho já tá ficando um pouquinho longo, a gente vai conseguir perceber que a gente encontra várias vezes Deus falando aqui sobre, né, dando advertências, mandando tomar cuidado. Por mais seguro que a gente pode nos sentir, por mais seguro que eu esteja da minha justiça e da minha retidão nas coisas do Senhor, a gente tem que tomar cuidado. Porque se a gente não tomar cuidado, a gente vai estar agindo na beira da morte. A gente vai estar vivendo na beira da lei.
né? E bem sabemos que nós vivemos hoje é na beira da graça. Se a gente não tomar cuidado, a gente vai estar vivendo na beirada da queda da lei, tá bom? Tá bom? E hoje nós vivemos através da graça do Senhor. É um outro assunto também maravilhoso para a gente poder ver. Olha, as coisas de Deus, uma coisa puxa a outra, um ensinamento puxa o outro, e é assim, por isso que é tão maravilhoso, por isso que é tão gostoso a gente ler, entender, orar a Deus, para Deus vir nos revelando os seus ensinamentos, porque é maravilhoso a gente aprender as coisas de Deus. E aqui Israel recebe a ordem para lembrar daquilo que Deus já fez por eles. Lembrar das vitórias que Deus conquistou do lado deles. Lembrar das derrotas que Deus estava aconchegando aquele povo. Porque não é porque a gente é crente que a gente não vai perder uma batalha aqui na terra. A gente pode perder uma batalha aqui na terra, mas a gente não perde a guerra. Sabe, tem dia que a gente vai ser assolado, tem dia que a gente vai ser abatido, tem dia que Deus vai permitir que a gente passe pelas dificuldades nas nossas vidas, que é justamente para quê? Para a gente se achegar e apegar nas coisas dele, nas palavras dele, nos ensinamentos dele, para a gente ouvir a voz de Deus. Tá? E nas vezes que eles perdiam, Deus também estava presente na vida deles. E é assim hoje também nas nossas vidas, tá? Porque ele vai nos ajudar a lutar contra o nosso pecado, contra as nossas falhas, contra as nossas atitudes, contra os nossos fracassos na nossa vida presente. Os israelitas, eles foram instituídos, eles foram instruídos a passar pela sabedoria e a sua experiência adiante. O povo de Israel foi instruído a passar a sabedoria da parte de Deus e todas as suas experiências para frente. A gente também tem que fazer isso nas nossas vidas, passar tudo para frente, geração a geração. A gente também é responsável por transmitir ao meu filho, os meus filhos, eles sabem. Eu ensino para os meus filhos, você também deveria ensinar para os seus filhos, para os seus netos, para uma criança, para um adulto, para um jovem, para um adolescente, para um senhor. A gente deve passar para frente tudo aquilo que Deus já fez nas nossas vidas. Tá? E se as pessoas optarem e quiserem ouvir a palavra de Deus, vão ter a chance de ter os seus erros reconhecidos por estarem fora da presença do Senhor. Olha só, uma coisa puxando a outra, você vai passar o seu testemunho da parte do Senhor para a vida de uma pessoa. E se aquilo for bom, e se essa pessoa julgar ter sido bom para a vida dela, ela vai querer saber mais sobre esse Deus maravilhoso, sobre essa vida maravilhosa, sobre essa vida debaixo das mãos de Deus. E ali você vai começar a pregar a palavra do Senhor para aquela pessoa. E ali pode estar nascendo a semente plantada através da sua vida na vida de alguém. E alguém aceitar Jesus através do seu testemunho, da sua vida. E aquela pessoa ali chegar em outra pessoa e falar, olha, eu conheci alguém que me trouxe a palavra do Senhor assim, 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 e foi fulano de tal. E através da sua vida você vai estar abençoando outras e outras e outras pessoas. Olha que maravilhoso, você pode estar pregando a palavra do Senhor, você pode estar se tornando um missionário, um evangelista da palavra do Senhor através de um testemunho que Deus tocou e mudou na sua vida para você fazer. Olha que coisa maravilhosa. Talvez você nunca tenha pensado dessa maneira, mas é assim que Deus age. Através da obediência das coisas que Ele mandou que nós fizéssemos. Através da exortação à obediência das suas coisas. Vamos ser obedientes na palavra do Senhor, meus irmãos. Tem muitas coisas que a gente está deixando passar pela falta de obediência às palavras do Senhor. Meus irmãos, sejam abençoados. Até aqui o Senhor quis me usar para falar com os irmãos. Continue sendo obediente na palavra do Senhor, porque tem muitas coisas que Deus vai nos ensinar através desta pequena ação de sermos obedientes aos seus ensinamentos, às suas palavras. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe
que Deus possa continuar trazendo os irmãos a verem, né, esse propósito, a participar deste propósito de texto bíblico todos os dias, tá? E que nós possamos ser abençoados pela palavra do Senhor. Deus Pai amado e querido, meu Deus, eu quero te agradecer a oportunidade que o Senhor me concedeu, a oportunidade que o Senhor concedeu a cada servo e filho do Senhor, meu Pai, de ouvir a tua palavra e os teus ensinamentos, Deus. Guarda, meu Pai, a família, guarda, meu Pai, a vida, guarda, meu Pai, todos aqueles que estão ao redor, meu Deus, dessas pessoas, meu Pai, que decidiram buscar os teus ensinamentos, meu Pai, por alguns minutos deste dia, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, nos dê um dia, uma tarde, uma noite abençoada na tua presença, Deus, e que nós venhamos, meu Pai, guardar as suas palavras, os seus ensinamentos, para sermos obedientes, meu Deus, aos seus decretos, às suas leis e a tudo aquilo, meu Deus, que o Senhor propor colocar em nossos corações. Deus, em nome de Jesus Cristo é o que eu te peço. Paira com teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, amém.